Benvenuta o benvenuto a questo nuovo video qui sul mio canale, ou seja, em português, bem-vinda ou bem-vindo a esse novo vídeo aqui no canal. Hoje venho aqui falar para vocês sobre as diferenças, mais ou menos, de como funcionam as provas na escola e nas escolas do Brasil e nas escolas da Itália. Vamos logo começar, mas antes quero lhe lembrar de se inscrever aqui no meu canal, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tem vídeo novo toda semana. Então, pessoal, como funciona mais ou menos as provas aqui? Devo logo antecipar que, na maioria dos casos, as provas aqui são orais, não são escritas. Basicamente, quando você entra numa escola, né, e você começa outro ciclo de ensino, aqui, vamos somente lembrar que existe a escola elementária, que dura 5 anos, dos 6 até os 11, né, se você não repetir nenhum ano. Depois tem a escola média, que dura dos 11 até os 14, então 3 anos. E depois a escola superior, né? Escola superior, que dura mais 5 anos, dos 14 aos 19. E em cada um desses ciclos, as professoras e professores, eles têm um limite e uma exigência, eles têm uma certa programação que eles têm que respeitar e eles precisam de determinadas notas. Então, por exemplo, o professor de italiano, digamos que no primeiro ano da escola superior, ou seja, você tem 14 anos, ela precisa, como o italiano é o idioma que a pessoa fala aqui, normalmente tem sempre muitas horas de italiano, mesmo que a pessoa faça numa escola focalizada nas matérias científicas. Mesmo assim, o italiano tem muito peso e tem muitas horas. Então, quantas mais horas a matéria tiver, mais notas você, como aluno, vai precisar ter para conseguir passar. Entendeu? Então, vamos dizer que um professor italiano precisa de 2 notas orais e 2 notas escritas, né? 2 notas de prova escrita. Aí você vai ter que ser chamado 2 vezes para, né, ser interrogado, né, que a gente chama de interrogazione, que é uma prova oral, e você tem que responder as perguntas oralmente, não escrita, não de forma escrita, porque aí é uma prova escrita, né? Muitas vezes são mais as provas orais do que as provas escritas, né? Às vezes são 3 provas orais, 3 ou 4 provas orais, 4 interrogazioni e 2 provas escritas, né? Eu tô botando aqui uma hipótese, mas com certeza, no geral, nas escolas, eles preferem muito mais testar nós, estudantes, oralmente. A mesma coisa acontece na faculdade. A maioria das provas são orais, a maioria das provas são orais, e se não forem orais, normalmente as matérias querem 2 provas, uma escrita e uma oral. Então, é difícil encontrar uma matéria, um professor ou uma professora que aceite que o aluno, né, o estudante, o candidato, faça apenas uma prova escrita. Não sou eu que escolho se a prova é escrita, claramente quem escolhe é o professor ou a professora. A mesma coisa acontece nas escolas, quem decide é o professor ou a professora, e você tem que se submeter a isso. Quando eu cheguei aqui, pra mim era tudo muito estranho, porque eu passei, digamos que a partir dos 3, então 6 anos estudando no Brasil, e no Brasil eu estudei em escola particular, né, e a maioria dos casos, né, nas provas, as provas eram escritas, não eram orais. Então, quando eu cheguei aqui, tive muita dificuldade em me adaptar. Eu nunca gostei de prova oral. Mas digo hoje a vocês que depois de quase 13 anos morando aqui na Itália, hoje em dia eu prefiro prova oral, porque pelo menos eu consigo falar o que eu quero, até mesmo sem utilizar os termos específicos, que a outra pessoa eu tenho certeza que vai entender. Enquanto numa prova escrita, se eu não falar aquilo com os termos específicos e tal, talvez a pessoa pense que eu não sei do que eu tô falando, né? Então, hoje em dia eu prefiro prova oral, pelo menos na faculdade. Eu tenho me saído melhor, né, conseguido alcançar pontuações maiores nas provas orais do que nas provas escritas. Isso é muito estranho, porque eu sempre fui melhor, sempre me saí melhor na escola, né, nas provas escritas. Portanto, aqui a gente tem essa predileção, a gente tem essa preferência por provas orais. E eu acredito que seja até melhor, porque isso faz com que a pessoa, com o passar do tempo, se adaptando, né? E mesmo a pessoa não querendo se adaptar, a pessoa termina se adaptando, não necessariamente termina gostando, porque eu não gosto de prova oral. Eu prefiro hoje em dia, mas eu não gosto de ter que fazer prova oral, mas eu sou obrigada a fazer. Então, com o passar do tempo, eu tô falando pela minha experiência, eu fiquei muito melhor, eu amadureci muito, eu comecei a ter muita mais confiança em mim, ao ponto de poder falar, né, responder a uma professora que me fazia perguntas na frente de todo mundo da minha sala, e conseguir responder
né, com segurança, com confiança, porque isso é muito importante. Eu nunca tive, pelo menos quando eu cheguei aqui, pra mim era tudo muito estranho e eu não conseguia, eu ficava travada, sabe? Ficava com medo de errar, as pessoas rirem de mim e tal. Não no quesito do idioma mesmo, mas no sentido de não conseguir responder sobre o que a professora estava me perguntando, sobre o que o professor estava me perguntando, entendeu? Então, com o passar do tempo, eu fui me exercitando, fui adquirindo mais experiência e fui gostando mais de prova oral e fui também ficando cada vez mais pronta, cada vez mais confiante, né? Para depois conseguir fazer essas provas. Então é muito importante, eu acho que isso um pouco o Brasil peca, que o Brasil tem pouco isso, porque isso fortalece demais a pessoa. Porque você partir, né, de uma situação em que você sabia que você não iria conseguir fazer isso, e hoje em dia eu consegui fazer isso com confiança, ou pelo menos com mais confiança do que antes, muita mais confiança do que antes, para mim é uma vitória, para mim é uma conquista muito grande. E as pessoas aqui que me seguem, que são inscritos no canal, talvez não me conheçam, mas eu sou uma pessoa que eu me considero tímida. Mesmo fazendo stories e tudo mais no Instagram e tal, eu me considero tímida. E mesmo assim tenho medo de falar as coisas na frente de um público de 200 pessoas, de 300 pessoas, de 100 pessoas. Eu tenho medo até de 50 pessoas, quem dirá 500, 400, né? Então, ainda mais com alunos com quem você convive sempre, entendeu? Então, depois que a professora sair, eles podem muito tranquilamente rirem de você e tal. E dificilmente aconteceu comigo. Não lembro de ter acontecido comigo, mas isso pode acontecer, né? Isso mexe com sua autoestima. Então, acredito que no Brasil tem isso de focar demais nas provas escritas, porque é muito importante, principalmente para quem estuda direito como eu estudo, para quem quer ser advogado, quem quer ser juiz e tal, tem que se adaptar, tem que se acostumar a poder falar, né? Conseguir falar na frente de muita gente, porque no tribunal tem muita gente, né? Na frente do juiz e tal, e aquilo é imponente. Então você se sente um pouco, sabe, sob pressão, sente muito sob pressão, principalmente no começo. Então, se a pessoa já na escola aprende a falar, né, na frente de todo mundo, a responder as perguntas, né? Cada vez mais você vai se exercitando, você adquire mais confiança e vai conseguir mais facilmente fazer isso no tribunal também. Então, eu acho que isso no Brasil é uma tecla que falta e que é pouco tocada, que é pouco inserida, e eu acho que deveriam sim. Não digo ao ponto de fazer como aqui, que a maioria das provas são provas orais, mas pelo menos uma vez, né, em cada matéria não seria mal. Eu acho que não seria mal, porque a pessoa em prova oral consegue até falar, né, sobre esses mesmos conceitos com palavras próprias, e isso mostra que a pessoa entendeu o que era aquilo, né, entendeu o assunto e conseguiu verter com as próprias palavras. Significa que que essa pessoa conseguiu interiorizar e conseguiu entender o assunto. Eu acho isso muito importante. Então, é isso, pessoal, por esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e de me acompanharem nas outras redes sociais que eu tenho, no Instagram, no Telegram. Tem um canal no Telegram onde eu boto conteúdos exclusivos. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E bota aqui nos comentários a sua opinião. Qualquer coisa, se eu tiver alguma dúvida, eu posso responder tranquilamente. E até a próxima. Tchau, tchau.